Olá, eu sou Chaka e dando continuidade à série de celebração ao Ano Novo Celta, trago esse áudio, a história de uma das mulheres mais nobres e injustiçadas da história. Foi a mulher mais polêmica e revolucionária para com a sua época. Eu falo de Elizabeth Bathory. Assim como muitos na história, também teve seus feitos obscurecidos e dramaticamente distorcidos. Nascida em 1560, na Hungria, um século depois do período que o príncipe Vlad lutava contra os turcos e muçulmanos por aquelas terras. Elizabeth cresceu em uma época que os turcos já haviam conquistado boa parte do território húngaro, que também se via de campo de batalha durante os exércitos do Império Otomano e a Áustria dos Habsburgo. Para variar, a área era também dividida por diferenças religiosas. A família dos Bathory juntou-se à nova onda de protestantismo que fazia oposição ao catolicismo romano tradicional. Aos seus 11 anos de idade, sempre muito apta ao conhecimento e ao desenvolvimento de sua formação como nobre, também foi a mesma época que o seu tio Stephen Bathory tornou-se príncipe da Transilvânia, região onde sua família vivia. Pouco mais tarde, na mesma década, ele ascendeu ao trono da Polônia. Ficou conhecido como um dos regentes mais competentes de sua época. Os Bathory eram muito populares por, além de sua refinada nobreza, eram muito honestos e justos. E a pequena Bathory, vaidosa, inteligente e bela, ficou noiva do conde Frederick Nadasdy ainda aos 11 anos de idade, passando a viver no castelo dos Nadasdy em Savar, um outro local próximo de onde sua família vivia. Em 1574, engravidou de um camponês. Quando sua condição se tornou visível, escondeu-se até a chegada do bebê. A criança era uma menina, chamada de Anastácia. Foi dada a um casal de camponeses que foram pagos para que fugissem do reino com a bastarda. O casamento com Frederick ocorreu um ano depois, em maio de 1575. O conde Frederick Nadasdy era militar e frequentemente ficava fora. Às vezes ficava longe por longos períodos. Nesse meio tempo, maestralmente ela assumia os deveres de cuidar dos assuntos do castelo e da família Nadasdy. Foi a partir daí que o seu conhecimento com a administração, inclusive os Nadasdy, eles tinham um número contingente de empregados, então a administração era literalmente algo que exigia postura, conhecimento e uma boa maestria para com tantas pessoas dentro de um castelo. O conde Nadasdy ele morreu em 1604 e Elizabeth mudou para Viena após o seu enterro. Passou um tempo também em algumas de suas muitas propriedades, um tempo em Bekov e no solar de Katowice. Ambos hoje são locais que é nominado por Eslováquia, é onde se encontra a Eslováquia atual.
passou a viver com uma grande amiga que também era muito temida, chamada de Ana Darvúlia, muito sábia e temida por sua fama, conhecimentos profundos no ocultismo e na alquimia. Diz a história que o seu escravo e também amante, isso para com a Elizabeth, assim fala, foi o grande pintor Luís Caravaggio, um dos pintores mais populares da história. Elizabeth, com sua grande sabedoria e poder administrativo, onde além de herdar a nobre honestidade dos Bathory, também era um excelente negociante e sempre apresentava propostas justas e tentadoras em seus negócios. Suas propriedades se espalhavam estrategicamente por toda a Hungria. Seu relacionamento com o Conde Fenwick, que era um militar, teve, além de determinadas faltas da parte dele, algumas atitudes dele intensamente machistas marcaram memórias na nobre Elizabeth, o que levou Elizabeth a passar a acolher para seu reino órfãs, jovens maltratadas por seus maridos. Ela acolhia e comprava jovens de bordéis e as que também eram vendidas como escravas. Oferecia um lar e aposentos favoráveis em troca de serviço justo no seu reino, que expandia-se maravilhosamente de forma muito harmônica e justa. A sua fama por tais feitos ecoava dentro e fora do seu reino. Todos gostavam de fazer negócios com ela. Passavam a guardar suas melhores produções para tratar e passar diretamente para Elizabeth Bathory, onde deixavam outros interessados com um tanto de ciúmes ou uma certa cisma, para com tais preferências e prioridades que outros assim davam para com ela. Porém, tá tudo bom demais, Pois é. Suas nobres atitudes, seu poder de administração e comercialização chamava a atenção até por demais, inicialmente de outros lordes, onde alguns até tentavam propor casamento a ela, mas ela sempre os recusava. Possivelmente ela estava satisfeita com seu amante e escravo, além de pintor de seus quadros, o Caravaggio. Também sabia que o interesse deles era em seu poder e suas riquezas. Então, depois de recusados por ela, os tais pretendentes e outros lordes levaram a causa também à igreja, que agora dividida entre católicos e protestantes, os Bathory faziam parte de sua oposição. E aquela mulher tão admirável estava a expandir seus domínios. Isso apresentava determinadas ameaças, a ponto de quase tornar-se dona do país inteiro. E isso conflitava intensamente os interesses dos lords e agora também da igreja, que decidiu infiltrar jovens como espiãs em seu reino e estudar as informações para com o conseguir de meios de pará-la, até que decidiram iniciar alguns assassinatos que a princípio eram um mistério.
Porém, os números de jovens mortas, especialmente as servas mais próximas, crescia assim por demais. Então, as espiãs, entre elas existiam assassinas e cúmplices, levantavam os rumores que era a própria Elizabeth que estava cometendo os assassinatos. E logo a notícia se espalhou. Com medo espalhado e a população horrorizada com os boatos, no início de 1610 tiveram as primeiras investigações sobre os supostos crimes de Elizabeth. Para alguns mais próximos a ela, estava na cara que tudo havia sido montado. Mas, a princípio, o objetivo das investigações não era conseguir uma condenação, mas sim confiscar-lhe os bens e suspender o pagamento de uma dívida gorda contraída ao seu marido pelo rei Matias II. Elizabeth foi presa no dia 26 de dezembro de 1610. O julgamento teve início alguns dias depois, conduzido pelo conde Turzo, um primo de Elizabeth, a quem muito convinha a condenação da condessa. Forjaram provas contra ela e, devido a estranhas formas como forjavam provas, inclusive sobre os assassinatos das jovens, e até a intitulando de vampira, acusando ela de matar as jovens para consumir o sangue. Uma observação é que Elizabeth, ela estava ausente de todas as sessões de seu julgamento. Todos seus servos que ousavam defendê-la, intercedendo, eram decapitados ou mutilados e jogados na fogueira em seguida. Elizabeth foi condenada à prisão perpétua, em solitária. Foi encarcerada em um aposento de um castelo em Cadiz. Esses aposentos sem portas ou janela. O único contato dela com o mundo exterior era a pequena passagenzinha por onde entregavam água e comida. Elizabeth foi encontrada morta 3 anos depois, em seus aposentos. E uma curiosidade é que foram encontrados diversos pratos de comida intactos. Elizabeth, ela foi sepultada nas terras dos Bathory, em Exeter. Uma observação: nos julgamentos de Elizabeth não foram apresentadas provas sobre as torturas e mortes. Toda acusação foi baseada nos relatos de supostas testemunhas. O rei húngaro Matias II proibiu que o nome de Elizabeth fosse falado em qualquer meio social. Após a sua morte, os registros de seu julgamento foram lacrados, porque a revelação de suas atividades constituiriam um escândalo para com a comunidade húngara reinante. Assim como o príncipe Vlad, entre muitos outros na história, geração após geração, ainda são injustiçados, pois as histórias enganosas, mentiras, maldições
ainda habitam a mente dos inocentes que até agora estavam sem muitas oportunidades de ouvir outras versões da real história e fatos apresentados. Essa é uma síntese da verdadeira história da Condessa Elizabeth Bathory. E a pergunta que ecoa é: quantos ainda acusaremos de serem monstros apenas porque alguém contou que ouviu falar de alguém que disse? Quantos ainda serão injustiçados ao longo da história? Agradeço a todos. Somos nós.